como se que Jesus possa voltar mais cedo aí. O negócio está meio esquisito. Então vamos lá, Salmo de número 35. O Salmo é de autoria do rei Davi. Ele clama por justiça. Ele tem uma linguagem bem. O Salmo não é pequeno, mas ele tem uma linguagem bem jurídica aí, uma guerra, uma batalha espiritual. A gente vai ver isso no Salmo 35. Ele pode ser dividido em blocos. O principais. De 1 a 10, o apelo, defesa divina, Davi pede justiça diante de Deus. Do verso 11 ao 18, ele mostra essa injustiça que acarreta pela presença dos inimigos. E o verso 19 a 28, ele faz um pedido de vindicação, ou seja, ele apela para a justiça de Deus sobre a vida dele. O salmo não é um salmo aleatório, ele tem uma sequência aí progressiva e com esse paralelismo, né, dos versos e essa questão emocional que Davi carrega em todo o salmo dele. Ah, então, do verso 1 ao 10, se a gente pudesse distribuir, seria um clamor por intervenção, né? Deus como um guerreiro defensor, um pedido direto de 1 a 3, a gente vai falar isso, de 4 a 8, o juízo contra o inimigo, de 9 a 10, o louvor antecipado. Aí depois, o segundo bloco, Deus peleja pelo justo, é isso que a gente vai ver. Deus como testemunha nossa, do mundo, na verdade, bons e maus, não é porque esse é testemunha, ele não nos livra dos nossos erros, porque nós temos o livre-arbítrio, a escolha é nossa. De 11 a 12, a falsa acusação, do 13 a 14, a bondade de Davi rejeitada, de 15 a 16, o escárnio dos inimigos, do verso 17 ao 18, o clamor, mais a promessa do louvor, e o terceiro e último bloco, aí o justo sofre injustamente. Não tem jeito. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo aí, Jesus venceu o mundo. Pedido de julgamento e vindicação. Deus como juiz justo, do verso 19 a 21, inimigos zombam de Davi. O 22 a 24, Deus vê tudo. O 25 a 26, pedido de vergonha dos ímpios, dos inimigos de Davi, dos inimigos de Deus. É interessante, a gente vai ver isso. Quando a gente chegar no Salmo, nós não temos inimigos, porque nós oramos, mas os inimigos de Deus era o que afrontava Davi. E o verso 27 ao 28, o louvor final. O bem legal desse salmo aqui, eu estava lendo ele e estudando sobre ele, ele tem um padrão hebraico, assim, do a seção 1 a 10, aí o clamor de 1 a 3, o conflito de 4 a 8 e o louvor de 9 a 10. Dá para você fazer essa tabelinha. O verso de 11 a 18 e 17 é o clamor. O conflito do 11 a 16, o louvor de 18. Aí, de novo, a terceira sessão de 19 a 28, depois o clamor 23 a 24, o conflito 19 a 21 e o louvor de 25 a 26 e 27 a 28. Bem legal isso aí. Ele tem essa sequência dos blocos, por isso que ele é dividido em bloco. Ele é como se fosse 3 salmos no Salmo 35. E aí a fé, né, de Davi sempre termina com louvor mesmo antes da resposta. A última curiosidade desse salmo é que ele tem uma estrutura chamada quiástica. É tipo um espelho. Ele começa A, B, C, D e depois D, C, B, A. Então, o A, pedido de luta, 1 a 3. O B, queda dos inimigos, 4 a 8. Louvor pessoal, 9 a 10. Depois, o D, injustiça dos inimigos, verso 11 e 16. O C, clamor mais louvor, 17 e 18. E o B, julgamento dos inimigos, 19 e 26. E o A, louvor final de justiça, 27 e 28. É, então vamos lá, começar o Salmo
o verso 1 aí. Tem bastante curiosidade, eu anoto algumas, mas às vezes nunca dá tempo ali. Então vamos lá, verso 1 aí. Contente, Senhor, com os que desculpa. Contende, Senhor, com os que contende comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. E aí ele usa ali, o hebraico é tão bonito ali, ele fala Rivá Adoná, et Erivai, que quer dizer esse aí, contender, rivá, mas a raiz é riv, que quer dizer contender legalmente, ou seja, entrar numa disputa judicial como um advogado. Davi, ele vê uma causa e ele chama Deus para ser o advogado dele. Aqui ele já traz essa questão de tribunal. Ele, Jesus é o advogado. Por isso que lá em João vai falar, nós temos um advogado que intercede por nós todos os dias. O verso 2 ele chama, embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha um escudo aí, né? Um escudo grande de proteção. É interessante que ele usa essa palavra aí, Mangel te ensinar, que é um escudo pequeno, mas aqui ele usa um escudo grande, te ensinar, que é um escudo grande de proteção. Efésios 6, da ideia da armadura celestial de verso 6, né? O escudo da fé. E o verso 3 aí, ele diz ali, olha só, a, a, ainda o verso 2, né? Empunha a lança, verso 3, empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. É como se Jesus estivesse falando para a alma de Davi. A alma fala, olha, eu sou. Então Deus empunha a lança lá, tira a lança e diz a minha alma, eu sou a tua salvação, Jesus é a tua salvação. Não tem como escapar. Jesus é Yeshua, salvação completa, né? E Yeshua, ele usa até, ele, ele, ele faz um ajuntamento aqui, Yeshua Tech, Yeshua Tech. É mais ou menos essa pronúncia, não saber direito a pronúncia, mas ela dá a ideia dessa, que quer dizer Jesus, a tua salvação. E Yeshua já significa isso, mas quando ele põe esse Yeshua Tech, ele dá essa ideia de uma salvação plena, né? Davi pede essa declaração interna de Deus dentro dele, algo que tem que vir de dentro para fora, não só um livramento externo, mas é uma segurança da alma, porque às vezes nossa alma tende a ficar duvidosa daquilo que Deus pode fazer. Do verso 4 ao 6, tem essa confusão aí e a derrota dos inimigos. E aí ele chega no verso 4 e fala: Seja confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. É, Davi, se você olhar a biografia de Davi, quando nós olhamos a história de Davi, em muitos momentos existe essa mudança da vitória de Davi numa hora que você fala, gente, era só Deus mesmo na frente, né? E Voshu, que quer dizer envergonhados, ele traz essa ideia, ó, seja envergonhado. E ele traz essa questão de novo, né? Ele clama ao Senhor que os inimigos dele retrocedam aí, e aí ele tem, ó, o verso 5 quando ele fala, e sejam como palha ao léu do vento. O Salmo 1 fala isso, né? Mas os ímpios não são assim, são como a palha, que cedo. é, os salmos se repetem várias vezes, você vai ler um e vai associar ao outro. Seja como palha ao léu do vento, impelido, im, impelindo-os o anjo do Senhor.
O anjo aqui, Adonai, né? O anjo do Senhor é Jesus. E é bem legal, o anjo do Senhor, ele traz a ideia aqui é, como uma teofania, a presença do próprio Deus estava ali. Essa intimidade de Davi com Deus era igual de Moisés. Ele não, é, ele tinha um acesso assim. Quando o Salmo a gente leu e ele fala disso, Senhor, meu Senhor. Nossa, aquilo é fascinante pensar que Davi estava ali 700 anos antes da vinda de Jesus, praticamente, e aí ele diz: Disse o Senhor, meu Senhor, disse Deus e Yahvé a Jesus e Yeshua. Era algo fascinante. Então ele traz isso. Aí o verso 7 ali, ele chama Deus para esse tribunal, ele põe o desejo dele, mas ele fala, por quê? Pois sem causa me tramam laços, sem causa abriram covas para a minha vida. Ou seja, Davi, ele fala para Deus, Deus, olha, estou tentando aqui lutar, e os caras estão aí buscando negócio para tirar a paz assim na nossa vida. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O que ele mais quer é roubar a nossa paz, todos os dias. E sem causa esconderam aí, né? Rede aí, o verso 7 aí traz isso, né? Tramam esses laços aí. O João 15:25, Jesus fala: odiaram-me sem causa. Né? Depois você dá uma lida lá. Verso 8 aí, voltando aqui, né, ainda no Salmo, o verso 8 ele venha sobre o inimigo a destruição quando ele menos pensar, e prenda-no os laços que tramou ocultamente, e caia neles para a sua própria ruína. Gente, aqui, se a gente lê o livro, a gente estudou o livro de Daniel, né? Se a gente vê alguém que buscavam tramas contra Daniel, a Neemias, né, as pessoas ali, Xambalá, os inimigos, o livro de Esther, né, Mordecai ali que era perseguido, então nós vamos ler na Bíblia, isso era muito comum. Nos nossos dias a gente olha às vezes assim, gente, tem tanta coisa importante, mas tem gente que perde tempo para pesquisar a vida dos outros, para saber a vida dos outros, e já é tão difícil cuidar da nossa. Aí é como diz a palavra do Senhor, né? Enquanto não pararmos de olhar o cisco no olho do outro, não vai enxergar uma trave que está na frente dos nossos olhos. É, não há um justo nenhum sequer. Romanos vai dizer isso. Não há quem ame a Deus, não há quem os entenda. Todos se extraviaram da glória de Deus, todos, sem exceção. Então, assim, tem lá infelizmente, o pecado está aí todos os dias, o diabo vai usar várias pessoas, várias situações, mas a nossa questão é saber onde está o nosso refúgio. E Davi sabia onde estava o refúgio dele. E ele falou: Olha, Senhor, traz sobre eles aquilo que eles têm tramado, o mal planejado que retorna para o próprio autor. Essa é uma lei da colheita espiritual. Essa é assim, hum, todo mal que você intenta, infelizmente, você não, né? Em nome de Jesus, não. Mas todo mal que às vezes alguém possa intentar contra qualquer pessoa, seja por legalismo, por religiosidade, e aí talvez seja um cuidado que o cristão nós devemos ter em mente. Porque às vezes a nossa justiça é como um trapo de imundícia, diz Isaías. E às vezes eu quero uma justiça que é mais pessoal do que tem um caráter cristão. Cuidado com isso, porque talvez a gente possa estar enganado na religiosidade, achando que está fazendo certo e não está. E aí, por isso que Davi pede, sonda e vê se há em mim alguma coisa que eu não confessei. O verso 9
ele traz lá a ideia, e minha alma se regozija no Senhor e se deleita na sua salvação. Então, Davi já exalta o Senhor, igual a gente falou dos blocos, e terminando aí o primeiro bloco, e aí exultar intensamente, Tagel, exulta. Não é uma alegria só superficial, que a pessoa dá aquele sorrisinho amarelo, mas é aquela celebração após o livramento, aquela alegria mesmo de gente, que livramento o Senhor me deu. O verso 10 ele termina o primeiro bloco, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele. O mísero e o necessitado dos seus extorsionários, aqueles que extorcam lá, né, roubam aquilo que é dele. Todos os meus ossos, né, todo o corpo de Davi, uma adoração com todo o ser de Davi, não apenas de palavra, mas o corpo dele demonstrava esse amor. A segunda parte, a injustiça dos inimigos aí de Deus, o verso 11 até o verso 18. E ele diz assim: Levante-se, iníquas testemunhas, e me arguem de coisas que eu não sei. Sabe aquele negócio? A pessoa fala uma mentira que você acaba olhando assim, será que é verdade? Será que eu fiz isso mesmo? É, eles mentem com tanta convicção que até a gente fica com dúvida às vezes, falando, será? A, a KGB, estava até conversando com meu filho, estava falando, né, que durante a KGB ela ia e ela entrava na casa das pessoas e mudava as coisas de lugar. Sabe assim, o quadro está na mesa, aí eles entravam, só mudava aquilo lá de lugar. A pessoa chegava em casa, falava, oh, nossa, mas parece que mudou de lugar. Eu não lembro de ter deixado aqui. Eles faziam até a pessoa ficar louca, louca mesmo, literalmente, acreditar nas mentirinhas. Olha que coisa doida dessa, né? Essa questão de tortura psicológica que eles fazem. Assim como o Davi está falando ali. Ele levante-se testemunhas mentirosas, iníquas. É mentira. Não, nem, tudo que ela fala. O diabo até falando a verdade é mentiroso. A verdade é essa. Porque ele nunca fala uma verdade. Ele sempre fala meias verdades. Que na verdade é uma mentira. Assim como ele tentou Jesus, usando a palavra de Deus como meias verdades, tentou a Eva com meias verdades. E infelizmente ele nos tenta todos os dias com as mesmas verdades. Essa linguagem, de novo, do tribunal aí, né? Ele traz de novo a injustiça legal aí que ocorre. O verso 12: pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Então, Davi, ele traz esse salmo messiânico, né? Jesus sendo traído apenas pelo bem que fez. Então, eles têm me pago com mal pelo bem daquilo que eu e você temos feito, assim como Jesus fez. Esse versículo é um versículo messiânico, falando de Jesus. Do 13 ao 14, e aí ele traz lá, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Olha só, eu afligia a minha alma com jejum, em oração me reclinava sobre o peito. Era alguém bem próximo de Davi. Era alguém que talvez seja Joabe, ou Abner, ou próprio Saul, ou até Absalão, nesse caso aqui. Era alguém próximo de Davi que, por algum momento, essas pessoas ficaram enfermas e ele orou, jejuou e se humilhou, fez jejum por eles, colocou pano de saco, que era a, o estado de dependência total de Deus. As pessoas, quando não tinham mais o que fazer, elas colocavam um pano de saco, um trapo mesmo, e ficavam no lixão da cidade jogando cinzas no corpo, e assim como foi Jó, e clamando por aquelas pessoas.
né? Não faziam a barba, não tomavam banho, não se alimentavam, como foi Davi com o filho dele. Era algo assim para mostrar a insignificância do ser humano para Deus. Isso é algo que realmente faz diferença. Davi jejuava e orava por aqueles e afligia a alma. E Davi tratava os seus inimigos como amigos. Gente, essa coisa é só Deus mesmo. O comportamento de alguém justo diante de Deus é assim, não tem inimigos. O verso 15, ele chega no verso 15, voltando só ao 14 ali, só eu pulei ali, né? Portava-me como se eles fossem meus amigos e meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Tamanha era a importância dessas vidas para Davi. O verso 15 ele diz: Quanto, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. É, é, isso é muito importante porque Davi é, não era perfeito, mas ele fala, ó, em um momento que eu errei, eles vieram com toda a força e quiseram me humilhar, sabe assim, ó, você não é tão perfeitinho como diz, cadê aquele Davi que matou Golias, que era todo certinho, olha aqui, você também tem, talvez depois do pecado com Batseba. O verso 16, e eles usam o instrumento, ou seja, eles são tão dissimulados, maquiavélicos, que eles usam situações que Davi ficou, gente, eu nem conheço essa estratégia maldita aí desses pecados, Deus me livre. O verso 16, Davi ele chega e fala, como vi bufões em festina, ali, né, como vi bufões em festins, rangiam contra mim os seus dentes, né, o ódio, eles olhavam com Davi com ódio. Essa expressão aparece também no Novo Testamento. O verso 17, vou correr aqui, até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões e a minha predileta. Davi, ele coloca ali, Senhor, o Senhor vai ficar olhando? Começa ali a agir, começa a intervir, né? Contra, livra a minha alma da violência deles, dos leões, né? A, a, a minha predileta aí, ou seja, o meu maior desejo é ver o descanso, chegar na terra prometida. O verso 18, ele diz: Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão. Ele termina o segundo bloco aí, nesse livramento de adoração, né? E chega no último, terceiro bloco, pedido de justiça, verso 19, ele diz: Não se alegram de mim os meus inimigos gratuitos, não pisque os olhos os que sem causa me odeiam. Davi, ele traz ali, reforça o tema da injustiça, chega no verso 20, não é de paz que eles falam, pelo contrário, estamos enganos contra os pacíficos da terra. E, gente, é aqui, né? O diabo é muito astuto. E a gente vê nos nossos dias muitos falando de paz, políticos falando de paz, quando na verdade o que eles querem é sangue, Deus que me perdoe, só querem guerra, né? Incitam a violência, incitam o ódio. Gente, umas falas, cuidado com falas violentas, né? É, as pessoas não são pecado. Não estou aqui defendendo a causa de um ou de outro, porque isso só Jesus pode fazer. Mas a gente tem que tomar cuidado com as falas que são replicadas. Tudo que incita o ódio. Bandido, nenhum bandido é bom morto, porque se ele morrer, é uma vida que precisava de Jesus que vai para o inferno. Toda vez que o diabo ceifa uma vida no caminho do pecado, é uma vitória de Satanás e uma derrota nossa. Não uma derrota de Deus, mas uma derrota nossa de cristão, que nós poderíamos ter pregado.
O Mateus 28 diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ei, vamos, acorda, é o que Jesus está falando. E quando uma pessoa é enganada pelo pecado, assim como eu e você, nós não somos diferentes de ninguém. Graças a Deus, nós não somos o nosso pecado. Não é porque diante da sociedade nós somos ditos como certos em alguns momentos, diante de Deus nós somos o lixo, a escória quando nós estamos no pecado. Não nós, mas o nosso pecado. Por melhor que eu seja, como o Salmo de Isaías, como eu li Romanos, às vezes a minha própria autojustiça me engana, porque eu não sou tudo isso, nós não somos tudo isso. Dependemos da misericórdia e graça de Deus todos os dias. E aí, olha, verso 21, encaram contra mim boca e dizem, pegamos, vimos como os nossos próprios olhos. Olha que, igual Daniel, lembra de Daniel, os inimigos lá de Daniel? Ah, ele ora 3 vezes no dia, olha lá, os amigos de Daniel, Misael, Micaías, Ananias, ele traz isso aí, né? Vimos que, olha que coisa triste, esse cara estava investigando, pelo amor de Deus, vai trabalhar, meu Deus, né? Esse comando que a vida que já é tão difícil. Verso 22, tu, Senhor, ouviste, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para que me fazeres justiça para a minha causa, Deus meu, Senhor meu. Então, Davi, ele chama Deus para despertar. O verso 24, aí ele fala: julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça, e não permite que se regozije contra mim. Ele traz essa ideia de novo julgamento. O verso 25, não digam eles no seu íntimo, agora sim cumpriu o nosso desejo. Não diga, demos cabo dele, olha só, uma hora ele tinha que cair. Não disse que eu estava certo? Que alegria tem em chutar o morto. Gente, se alguém errou, eu e você não precisamos falar que ele errou, porque ele já sabe onde errou. O prazer, tem gente que tem prazer em ver as pessoas cair. É uma pena, porque o cristão não devia ter prazer. É, tem um profeta menor e fala isso. Os Provérbios também vai falar isso. Não te alegres quando teu inimigo cair, para que Deus não olhe e veja que você também não vale nada. O Gálatas 6, vós que sois espirituais julgais, mas olha, vede que não caia também. Tipo assim, ei, cuidado, filho, você não é melhor do que ninguém. Abre teu olho. Né? O verso 28, aí ele continua, né? Ah, envergonhem-se e sejam juntamente cobertos de vexames que alegram com meu mal, cubram-se e, e pejam a ignomia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem, que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz a prosperidade do seu servo. Quando a gente ora por alguém, que é uma batalha espiritual de Davi, né? Deus, como um juiz e advogado, ele vê essa guerra espiritual, essa injustiça da traição, e esse louvor após o livramento de Deus, que se compraz nas a gente tem que se alegrar quando alguém vence. Esse é o cerne aqui. E a minha língua celebrará a tua justiça, o teu louvor todos os dias. Que eu e você possamos ter isso em mente. Entender que Deus contende por nós, ainda que o inimigo venha sem causa, a nossa alma tem que estar ligada ao Senhor, e adorar ao Senhor, né? Sempre. O mais importante nesse dia é que, independente é, das circunstâncias, ainda que a gente comece com uma guerra e passe por uma injustiça nesse dia, nós vamos terminar adorando o Senhor. O sofrimento do justo não é o seu fim, é o caminho para a manifestação da justiça de Deus. Davi estava escrevendo e aí, né, isso é importante. Achei legal isso, né? O sofrimento do justo não é o fim, assim como Davi.
é o caminho para a manifestação da justiça de Deus. Ó Pai, independente que seus filhos possam estar vivendo nesse dia, que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, trazendo a nossa vitória, mesmo quando não imaginamos qual que é a trama do inimigo. Que o Senhor desbarate todo e qualquer artimanha de Satanás contra nós nesse dia e nos dê vitória, Jesus. E possamos olhar com olhos de amor para aqueles que infelizmente estão enganados pelo inimigo e possamos amá-los, possamos orar por eles, jejuar por eles, no nome de Jesus. Dá um coração cristão em nós, dá um, como o Gustavo orou hoje, e essa é a palavra desse ano, nossa igreja, que sejamos como Jesus. Nos ensina a ser como Jesus, meu Pai, é que eu lhe peço, no nome de Jesus, amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado aí de outono, no nome de Jesus.